Bom, como você já ouviu aqui na nossa programação, a mesa diretora do Senado decidiu o seguinte: não cumprir a liminar do Supremo Tribunal Federal sobre o afastamento de Renan Calheiros. E para tentar ajudar a gente aqui a entender o que está acontecendo nesse Senado, nossa convidada aqui, Renata Lopretti, comentarista de política aqui e também na Globo News. Renata, boa tarde para você mais uma vez, bem-vinda. Boa tarde, Fernando. Obrigada por me receber. Na verdade, nós vamos tentar uns ajudar os outros. Então vamos lá, eu vou colocar aqui a dúvida do nosso ouvinte, o Jorge Luiz dos Santos. Decisão de juiz se cumpre, não se questiona. E aí? É muito... Nós estamos navegando, Fernando, é como se a gente vivesse assim uma série de nunca antes. Quase todo dia, praticamente, a gente tem um nunca antes de que a gente precisa analisar quais são os possíveis próximos passos de uma situação assim. O Senado se reuniu, a gente sabe, a mesa diretora do Senado se reuniu essa manhã e foram elaboradas duas versões, a gente sabe até aqui, desse documento, em que basicamente a Casa está dizendo que vai esperar a decisão do plenário do Supremo para ver o que fazer. Até onde se sabe, a primeira versão desse documento, Fernando, ela era ainda mais confrontacional, ela era ainda mais explícita no confronto à decisão liminar do ministro Marco Aurélio, em dizer que nada seria feito enquanto o plenário do tribunal não se reunir amanhã para analisar esse assunto. Essa versão mais explícita não foi assinada por quase toda a mesa diretora, mas não foi assinada pelo primeiro vice-presidente, Jorge Viana, senador pelo PT, que deve ser a pessoa a ocupar o cargo se o plenário do Senado vier a ratificar essa decisão amanhã e também a depender do que pode acontecer nas próximas horas, Fernando, porque a gente não pode descartar a hipótese do ministro Marco Aurélio vir a pedir alguma providência de ordem restritiva das liberdades do Renan, à luz dessa decisão de ignorar o que ele decidiu ontem de maneira liminar. E sobre essa decisão, Fernando, a gente pode dizer o seguinte: críticos dessa decisão do ministro Marco Aurélio podem até considerar que é atípico, que é inusitado um ministro sozinho tomar uma decisão desse porte, porque não é uma coisa trivial se afastar o presidente de uma casa legislativa. Mas a gente também precisa dizer que, até onde se sabe, não existe nenhum impedimento constitucional, legal, para que um ministro do Supremo tome essa providência e, ato contínuo, como fez o ministro Marco Aurélio, apresente a decisão dele para ser analisada pelo plenário, né? Portanto, a gente não pode nem descartar que o ministro Marco Aurélio reaja nas próximas horas a isso que o Senado decidiu. De volta ao documento, Fernando, houve uma segunda versão desse documento da mesa diretora, e essa versão foi assinada por todos os integrantes da mesa, inclusive pelo senador Jorge Viana. Nós estamos pisando em terreno desconhecido, pelo menos na história recente, na história da nossa jovem democracia e pós-redemocratização, em que uma casa legislativa simplesmente anuncia que não vai cumprir uma decisão de um ministro do Supremo. Então a gente precisa, nas próximas horas, Fernando, a gente não deve descartar nada. Nem o Senado, de alguma maneira, cair em si, tá? Até porque a gente tem aí como símbolo dessa coisa inusitada que está acontecendo ao longo do dia de hoje, esse oficial de justiça que ficou horas aí plantado no Senado na esperança de ver o Renan assinar a notificação da decisão do ministro Marco Aurélio. A gente não pode descartar nem um recuo do Senado para uma posição mais política e nem uma providência do ministro Marco Aurélio à luz do que fez o Senado agora à tarde. Tudo isso pode acontecer, Fernando. Neste momento, então, o Senado à deriva. O Senado à deriva, ou eu acho que talvez uma figura, uma imagem, Fernando, mais precisa para descrever, a gente tem a cúpula do Senado, a mesa diretora do Senado e o próprio Renan Calheiros entrincheirados numa posição de resistir ao que o Supremo fez. A gente pode argumentar que Renan Calheiros não vai ter muito mais condição de resistir se o plenário, porventura, ratificar a posição do ministro Marco Aurélio amanhã.
E eu tendo a entender, Fernando, que o que o Senado está fazendo neste momento praticamente empurra o plenário do Supremo a acompanhar o ministro Marco Aurélio na decisão amanhã. Havia dúvida quanto a isso, essa dúvida está pairando no ar desde ontem, Fernando. No próprio Senado, eu não sei se com um pouco de esperança ou de avaliação objetiva, hoje de manhã tinha muita gente dizendo que o plenário do Supremo poderia não conhecer, poderia contrariar a decisão do ministro Marco Aurélio, mas para contrabalançar essa posição, Fernando, a gente tem o seguinte fato: o julgamento de amanhã se dará sobre um assunto a respeito do qual a maioria do Supremo já manifestou a sua posição, ou seja, o entendimento de que réus em ações penais não podem ocupar cargos na linha sucessória da presidência. Não estaríamos discutindo isso se Dias Toffoli não tivesse pedido aquele pedido, não tivesse feito pedido de vista. Tudo isso já estaria estabelecido se o ministro Dias Toffoli não tivesse pedido vista, não tivesse pedido de vista. Já existe essa maioria. Portanto, você esperar um resultado diferente amanhã, você teria que esperar que vários ministros mudassem de posição. O que, em tese, eles estão autorizados a fazer enquanto o julgamento não acaba. Mas é raro isso acontecer. Tá? E eu tendo a achar que essa posição de confronto adotada hoje pela mesa diretora do Senado tende a praticamente selar, ou tende pelo menos a empurrar a maioria do Supremo para endossar a decisão do ministro Marco Aurélio. Fernando. Tá certo. Bom, Renata Lopretti, mais uma vez, muito obrigado pela análise aqui. Eu te agradeço, Fernando. Até a próxima. Se alguma coisa mudar, a gente volta a falar. Tá certo, obrigado, Renata. Tchau. Obrigado. Renata Lopretti, nossa comentarista de política aqui também na Globo News. E olha, o Marco Silva escreve aqui.